Olá, esse é o Conexão GAP, um programa que conecta você com assuntos diversos da sociedade. Aqui temos entrevistas, perguntas de nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP busca levar até você conhecimento sobre as várias esferas da sociedade, principalmente da esfera política. Queremos estimular a todos que nos assistem a serem agentes de mudança e a se envolverem com os assuntos da comunidade local. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o Edward Belloni, que possui experiência como professor de ensino religioso para menores infratores em centro de internação e apenados, ambiente carcerário e também é teólogo. E vamos falar hoje sobre o tema interessantíssimo que é o sistema carcerário brasileiro e seus desafios. Edward, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí, Washington. Muito obrigado aí pelo convite e vamos aí dialogar, né? Beleza, Edward. Primeiramente, gostaria de perguntar para você, conta um pouquinho para a gente aí, né, sobre a sua experiência, né, de ter trabalhado com esse tema tão bacana. Então, para mim foi uma surpresa quando isso acho que chegou na minha vida, né? Talvez até por uma época de uma necessidade. E foi uma experiência que eu trabalhei comigo mesmo, né? Eu quebrei vários fatores, vários preconceitos que eu tinha e vários fatores no seguinte, assim, Washington, vários fatores do senso comum, sabe? O senso comum, às vezes, ele implanta ideologias na gente. Aí, quando você vai para trás do muro, começa a ver uma realidade que é diferente, e aí você começa a quebrar esses preconceitos. Para mim, foi bastante essa evolução humana. Eu comecei a compreender uma parte da minha humanidade, principalmente enquanto cristão, que eu não tinha conhecimento. E foi bastante desafiador entender isso aí e passar por esse processo. Interessante. Eu acho que as pessoas elas tinham que ter pelo menos a oportunidade ou curiosidade de entender mais sobre esse contexto, sabe, Edward? Sim, eu acho que visitar, né? Eu acho que compartilhar, eu acho que fazer uma ação social, algo assim, mudaria muito a perspectiva do senso comum. Legal. E assim, já que você teve essa experiência, né, bem grande, né, com esse sistema. 2, 3 anos mais ou menos dentro do sistema. Legal. Conta pra gente um pouquinho dos desafios que você observou, né? O que poderia melhorar? O que você poderia contar pra gente? Então, o desafio como professor, como educando, né? Assim, o desafio foi extremo. Porque a gente, quando eu cheguei, hoje melhorou bastante, mas na minha época, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não tinha tanto recurso, a gente não tinha muito recurso na sala de aula. As salas, elas são dentro dos alojamentos, elas não são fora, não são lugares especiais, são dentro do alojamento mesmo. E aí a gente não tem muito recurso, né? O recurso, às vezes, a gente tem um quadro com giz, para você ter a precariedade, com giz, nem é com pincel, né? Para a gente poder dar aula, não tem um aparelho de mídia. Então, assim, foi um desafio você trazer esse jovem, um adolescente, principalmente para uma aula que é um ensino religioso, né? Que tem outros também preconceitos sobre a matéria e para tratar esse jovem, né? Nesse sentido de devolver ele o interesse do que é estudar, qual que é a importância da escola para ele. Foi desafios grandes, mas assim, eu tive êxito de superar muita coisa, porque a gente teve que criar, né? Quando você não tem, você cria. E a gente foi criando estratégia e a coisa foi andando. Eu imagino, né? Porque às vezes a gente observa nas escolas comuns, né? Regulares, que a gente chama. Regulares, que muito desinteresse, né, dos alunos. Sim. E aí quando a gente entra no sistema socioeducativo, talvez isso seja até potencializado, não é verdade? Sim, bastante. Então, assim, é um ponto de atenção que eu acho que a gente tem que ter, né? E assim, Edward, qual que é o perfil, né, do adolescente infrator? Você consegue identificar algum fator que eles têm em comum, né? É uma pergunta meio que, assim, eu acho que ela tem que ter um pouco de sensibilidade até para me responder, porque eu posso generalizar no sentido que o perfil que eu vejo é a baixa escolaridade. Eu volto a tocar no ponto da educação porque eu vejo que é a base. É lógico que o fator social do Brasil, nesse sentido também de ser de periferia, grande maioria, pobre, essa coisa ainda conta.
Mas o que conta muito, assim, que você vê que são comuns a todos, é a defasão escolar. Você vê adolescentes de 16, 17 anos fazendo a 5ª série, a 4ª série, adolescentes fazendo... Tem adolescentes de 17 anos fazendo a 3ª série. Então, a defasagem escolar é algo assim que chama bastante atenção dentro desse perfil, dentro do perfil, sabe, Austin? Porque, assim, é difícil você traçar um perfil, mas é claro que a gente sabe das dificuldades que o nosso país, às vezes, atravessa, mas eu acho que a educação, a base, tem a base familiar também, muitas vezes a base familiar é completamente destruída, e aí você vê esse adolescente sendo criado, como eles dizem numa gíria, no mundão, né? É criado à solta. E aí não tem limite, não tem disciplina, não tem regra. Então, assim, o que eu pude perceber nesse tempo que eu passei, que eu vi a importância da educação, a importância do livro. E essa baixa escolaridade, eu acho que me chamou bastante atenção. Esse, para mim, é o principal fator, o desinteresse escolar. Interessante, né? Bem me lembro, né, de quando eu era adolescente, assim, às vezes alguns vizinhos, alguns colegas, né, próximos de onde eu morava, às vezes o pessoal ficava só na rua, não queria saber de ir para a escola. Exatamente. Não demorou muito, muitos entraram para a vida do crime, aí às vezes observava, tinha até uma tornozeleira eletrônica, ou seja, já tinha sido preso, aí estava ali cumprindo a pena dele, estava em liberdade ali, mas estava, né, tipo, como se fosse uma liberdade condicional, entre aspas, assim, né? E eu observava realmente que essa questão de não ir para a escola, né, era um problema, né? Acabava que eles se desviavam, iam para um caminho errado ali. E aí, assim, eu acho que o fator que poderia antecipar isso é na escola regular, quando se detecta, a gente poderia fazer medidas para preservar na escola regular. E às vezes não faz, né? Alguns órgãos, não culpando ou desmerecendo, mas alguns órgãos ainda eu acho que falta um detalhe metodológico melhor para lidar com essa situação. Porque o adolescente ele não cai no socioeducativo do dia para a noite. Ele passa um processo de 1, 2 anos, até mesmo um processo de 2, 3 anos na criminalidade, para depois ir para lá. Todos que vão para o socioeducativo é porque já é pena extrema, de 6 meses a 3 anos. Perfeitamente. Entende? E o provisório fica 45 dias. Então, assim, até quem já passou pelo provisório poderia ter uma reformulação melhor e poderia começar aqui na escola regular. Acho que ajudaria bastante. Entendi, Edas. Bom, vamos lá. A nossa Constituição, né, da República, ela assegura a pessoa penada ali o direito à assistência religiosa, né? Como professor de ensino religioso, né, Edward? Qual que é a importância desse trabalho? Então, aí a gente tem que fazer 2 vínculos aí de esferas, né? O professor de ensino religioso no Estado, por o Estado ser laico, a gente trabalha a cultura religiosa. Mas a importância do professor de ensino religioso nessa esfera é a questão de trazer sentido para o menino, busca do sentido da vida, porque a identidade dele foi roubada. Então, o sentido de vida dele foi roubado. E aí você pode trabalhar não só a cultura religiosa, mas você pode trabalhar também valores e virtudes. E aí você começa a trazer para o menino, para o adolescente, uma dimensão que foi perdida, porque muitos perderam a infância. Muitos têm histórias complexas e a infância foi perdida. Eu já tive aluno que ele chorou somente de poder desenhar, porque o sonho dele era desenhar na escola. E ele não teve essa oportunidade, porque a defasagem dele foi muito cedo. Então, são coisas simples e que têm poder e eficácia, sabe? Tem poder e eficácia de transformar. E não só o professor de ensino religioso, mas assim, eu acho que toda a esfera da educação, como a arte, como a música, como o português, a matemática que desenvolve raciocínio lógico, esse conjunto faz agregar para ele aquilo que ele não teve em casa, ou não teve no social, ou na família. Acho que isso é importante, acho que o papel principal é esse. Legal. E assim, voltando para a área religiosa mesmo, né? Você enxerga algum padrão de perfil desses jovens que vão parar lá? Então, assim, tem um padrão que me deixou bastante triste, Austin. Como eu fui professor de ensino religioso, eu fiz um levantamento assim da questão das religiões e de qual que eles aderem, de qual que eles confessam. A grande maioria, sabe, foi bem assustador. São de mães evangélicas e frequentaram a igreja desde a infância. Isso me deixou bastante assustado, porque eu tive até uma crise, né, vamos dizer assim. Onde que está o erro? Como é que é isso? Como é que é você frequentar? E eu tive esse diálogo com os alunos.
Aí a gente pôde ver, e eu deixo isso entre aspas. Não vou dizer que sejam os que tiveram contato com o Evangelho que transforma, que muda, que transforma o caráter, que te traz uma nova vida. A grande maioria não tiveram contato com este Evangelho, mas tiveram contato sim com o neopentecostalismo, onde que eles buscam Deus por interesse, por querer transformar, por barganha. Não tem um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Então isso me aliviou e me tirou um pouco da crise, de eu entender essa dimensão religiosa. Porque é assustador. Você vê que a grande maioria veio de berço evangélico. Uhum. E também a gente consegue observar, né? Pelo menos assim, é um julgamento que eu tenho, tá? Mas assim, às vezes vícios por drogas, né? Eles querem mais dinheiro, aí por isso vão cometer um crime. Às vezes observa alguém com um carro do ano, um carro importado, tem aquela vontade de ter aquele carro, não tem condições, vai para a criminalidade. Ou seja, é o foco no material ali em si, né? Em adquirir, né? Porque assim, adquirir, por exemplo, um Nike, um celular, adquirir coisas, bens materiais caros e para ter aceitação no seu grupo, né? Como assim, se para mim ter um amigo, eu tenho que ter um bem. Se eu não tenho esse bem, eu não tenho amigo, eu sou excluído. E aí vai puxando, né? Um abismo vai chamando o outro. Então, assim, como é que a igreja ela deve ajudar nesse ponto? Qual que é a contribuição que você vê que a igreja deve fazer? Então, aí não é uma crítica não, Washington, é uma observação, sabe? Eu tenho respeito com os trabalhos que são feitos lá dentro, várias igrejas desenvolvem bons trabalhos, mas eu queria deixar um adendo de observação. Bom, a soteriologia, que é a salvação, a palavra, ela transforma, é eficaz, mas eu vejo que muitas das vezes a igreja, ela só traz a teoria. E é legal, tem que fazer, mas aí eu vejo que o braço da igreja poderia ser além. De além de trazer a teoria, a igreja poderia trazer o pão. Fazer uma ação mais eficaz, fazer algo que realmente mude. E como que eu digo assim, trazer o pão para dar um exemplo mais eficaz? É uma acolhida à família, é uma passagem para a mãe visitar, livros. Eu me choquei também quando eu fui para a biblioteca, e vi que 100% dos livros que tem lá são de determinadas religiões. E não tem livro cristão, sabe? E os detentos, eles leem muito. Os adolescentes leem, porque não só porque eles têm que passar o período da tarde ou da noite, mas eles gostam de ler. E aí não tem livro cristão. Então a igreja poderia entrar, eu acho que, vou dizer nessa brecha, ou nesse espaço, com alguma ação. É o pão, sabe? Não só a teoria, mas o pão. Eu vejo por aí. Legal, viu? Fica uma dica, né, para os nossos telespectadores aí, né, doem livros cristãos aí, né, para esses centros de detenção, né? Acho que faz toda a diferença. E, Edward, você conhece algum projeto de alguma igreja, né, que está focado assim também nessa ressocialização, de ajudar também no ensino? Então, o que eu conheço é muito pouco. Não tem assim uma determinada denominação, mas para isso, só aquele período de internato, sabe? Quando o detento ele acaba ali, o adolescente ele acaba o seu período, ele fica meio que sem ter assistência. E isso é ruim. Conheço, mas são muito poucos e é aquilo que eu falei. Muitos na teoria vão lá, só pregam, falam disso ou falam daquilo, mas na hora da ação mesmo não tem ação. Aí fica uma pergunta, o adolescente ele está lá num processo. Naquele processo ele está tendo algum tratamento, ele está tendo oficinas, ele está tendo algumas coisas que ele não teve. Mas ele não tem continuidade quando acaba aquele processo. E não se espante. Tem adolescente que prefere voltar para lá porque ele se acha melhor lá do que na própria comunidade ou na casa que ele vive. Bom, isso me entristece, né? Porque eu já vi até pessoas assim que passaram a temporada, né, presos ali, apenados, e falaram, pelo menos lá eu tinha comida, pelo menos lá eu tinha, assim, por mais que seja complexo, né, o estado ali, né, de questões até desumanas que às vezes acontecem, mas que ali tinha comida, e às vezes fora ele sabia que a garantia do emprego não ia existir, então ele ia voltar para a criminalidade, até para ter o que comer, infelizmente, e preferiam, né, voltar para a criminalidade, para a forma que ele está vivendo, e é justamente, às vezes, até pelo aconchego, Austin. Parece uma coisa meio estranha, né? Ele se sente aconchegado ali no ambiente, né? O ser humano, ele adapta muito fácil, né? Ele adaptou a criminalidade, adaptou o meio que ele está. E aí muito difícil. Edward, para a gente encerrar aqui, né? O que você diria, né, sobre esse papel de
prevenção da inserção do jovem na criminalidade. Quais conselhos básicos, né, que você daria para os pais que estão nos assistindo agora, né, para que seus filhos não, né, entrem nesse caminho tortuoso aí que seria da criminalidade? Então, eu costumo brincar na escola, tanto regular quanto prisional, que a escola não educa, Washington. A gente tem que começar a parar com esse processo na mentalidade do senso comum. Quem educa é os pais. A escola prepara seu filho para o senso comum da sociedade. E aí o que eu vejo na prática? Eu vejo que os pais colocam na escola como se fosse creche e querem descansar esse período, não acompanham o menino na escola, não acompanham nas reuniões, no dia a dia, nas tarefas, nos para-casas, e aí terceirizam. E o que acontece? O menino fica meio que largado. E se o pai, e isso é um conselho que eu dou para vocês, pais, sejam atentos diariamente ao seu filho. O adolescente, ele dá sinal o tempo inteiro, ele fala o tempo inteiro. E aí é você tentar tratar com a sua autonomia, com a sua autoridade, tentar também ocupar esse espaço. Hoje eu brinco com os meninos, até falava para eles, que eles têm tanta facilidade, porque tem tanto projeto, tem menores aprendizes, tem projeto disso, projeto daquilo, dança, arte, luta, e inserir o menino nisso, nesse sistema, independente de classe financeira. Se correr atrás, tem bons órgãos do governo trabalhando para isso, e o pai ter esse interesse, ser próximo do adolescente, aí você consegue evitar muita coisa. E começar a ter uma conversa aberta. Não tratar o adolescente hoje como uma criança de 5 anos. É ter conversa aberta. A droga vai te levar para esse caminho, isso vai te levar para isso vai te levar para aquilo. E tudo na vida tem consequência. Tudo na vida tem uma consequência. E aí, se você for severo nesse sentido, e seu filho, eu vejo isso, os adolescentes, eles clamam por disciplina. Se você tiver essa perseverança, com certeza você vai evitar seu filho entrar nesse mundo. Perfeitamente, Edward. Ótimas considerações, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço aí, obrigado. E agora vamos responder a pergunta de um dos nossos telespectadores. E quem está aqui comigo é o integrante do GAP, o Pablo Salles, que hoje vai participar do nosso quadro GAP Responde. Pablo, qual é a pergunta de hoje? Olá, Washington. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. A nossa pergunta de hoje vem de Belo Horizonte, do Silvio Santos Júnior. Ele pergunta, além das políticas públicas, como instituições podem trabalhar para evitar que esses menores se tornem infratores? Silvio, existem algumas ferramentas que as instituições podem utilizar e que ajudam na prevenção do crime e envolvimento desses jovens no contexto de violência. Como, por exemplo, ferramentas voltadas para o fortalecimento da família. Muitos desses adolescentes que se veem envolvidos no crime vêm de famílias desestruturadas. Portanto, fortalecer os vínculos familiares e trabalhar para que essas famílias sejam restauradas é um ponto muito importante. O segundo ponto é fornecer a esses jovens adolescentes uma educação prática que os permita resgatar sua identidade e os capacite para a vida e para o mundo profissional, fortalecendo-os a esperança de mudança e uma ascensão social. Esse senso de futuro e valorização de indivíduo é importante para que eles entendam que são capazes de romper esse ciclo de violência do qual estão inseridos, permitindo sonhar com uma vida melhor. Outra opção interessante é a inserção desses jovens no mundo dos esportes, da musicalização, de cursos profissionalizantes, reforço escolar, atividades da igreja, dentre outras, que permitirão ocupar o tempo de maneira saudável. Esses recursos que citamos são apenas alguns exemplos que podem servir para despertar os talentos desses jovens e fazê-los se sentirem úteis em suas comunidades, evitando que eles se envolvam em atividades ilícitas. Como visto, há muitas coisas que podemos fazer. O Estado não é capaz nem deve ser o responsável por cuidar dos nossos jovens e adolescentes. É papel, primeiramente, da família, que pode contar com a ajuda das instituições de apoio e de profissionais capacitados a fim de criar um ambiente adequado para a criação de seus filhos. Então é isso, Silvio. Espero que tenha respondido a sua pergunta. E você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, @GAP
gap.unec e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, seu nome, sua cidade e colocar a hashtag Gap Responde. Até a próxima. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa Dica GAP. E dessa vez quem vai dar uma dica super especial é a integrante do GAP, a Alexia Portugal. É com você, Alexia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Nesse espaço, damos diversas dicas de livros, cursos, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua caminhada cristã e cidadã. E a nossa Dica GAP de hoje é o filme Escritores da Liberdade. Baseado numa história real, o filme aborda os desafios da educação em um contexto socioeconômico problemático. O filme retrata a história de uma professora recém-formada, filha de um antigo defensor dos direitos civis, cheia de sonhos, que decide trabalhar em uma escola de periferia com alunos oriundos de famílias desestruturadas, vítimas de abandono, envolvidos com o mundo do crime e marcados pela violência. Logo na primeira aula, ela percebe o desafio que terá pela frente, pois encontra uma sala cheia de problemas e jovens desinteressados. Comprometida em engajá-los no processo educacional, a professora Erin vai em busca de novas metodologias capazes de capturar a atenção dos alunos e trabalhar valores como a tolerância, respeito, a aceitação das diferenças e convivência pacífica. Ela cria um projeto de leitura e escrita iniciada com o livro O Diário de Anne Frank, em que os alunos poderão registrar em cadernos personalizados o que quiserem sobre suas vidas. Ela mostra que, apesar do contexto social, econômico e dos conflitos raciais, cada indivíduo pode escrever sua própria história, uma história diferente da dos pais, da família e dos vizinhos, e se afastar do mundo do crime e da violência. Ao final de algum tempo, ela consegue recuperar a autoconfiança da turma e o respeito deles pela comunidade, e uma grande mudança acontece. Repetindo então, nossa dica de hoje é o filme Escritores da Liberdade. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! E agora, vamos à nossa reflexão bíblica. Hoje iremos meditar na passagem bíblica de Mateus 25, 34 a 40, que diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos meus, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nessa passagem, podemos observar como Jesus mostra a maneira correta de tratar os nossos irmãos. Ele diz que se cuidarmos bem do próximo, suprindo suas necessidades, é como se fizéssemos esse bem ao próprio Jesus. E nesses versículos, Jesus traz um ponto interessante a respeito do prisioneiro. Também é nosso papel cuidar daqueles que estão encarcerados. Mas nos perguntamos, como então, não é verdade? Bom, podemos fazer isso de algumas maneiras, como doando nosso tempo, indo visitá-los, orando por eles, participando de alguma ação social, doando livros, bíblias. Sabe que apoiar uma pessoa que saiu da prisão e quer reconstruir a sua vida é algo que agrada a Deus? Sim, nós carecemos da graça de Deus e somente Ele pode nos dar acesso à vida eterna. E nada mais justo do que sermos canal de bênção para as pessoas que querem ter uma nova vida em Cristo, além de se reintegrar na sociedade. Então, meu irmão, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Que Deus te abençoe e te guie nas ações que você faz, seja um exemplo onde você estiver, né? Seja a diferença na sociedade. Espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. Tchau!